O fim do mundo está próximo. A Bíblia diz que no final dos tempos nós teremos grande tribulação, sofrimento, destruição, catástrofes, terremotos, meteoros caindo. O mundo vai acabar. Será que é isso mesmo? Vamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para meditar. E aí, pessoal, graça e paz, como é que você está? Eu creio que está tudo bem. Tudo vai bem. Então, nós estamos aqui falando sobre escatologia. Nos últimos vídeos, a gente vem tratando desse tema tão importante da palavra de Deus. Só relembrando, escatologia, o estudo do fim, o estudo das últimas coisas. Dentro desse tema, a gente vem falando de arrebatamento. Se você quiser, você pode assistir os vídeos anteriores e neles eu estou falando o que é arrebatamento e também as visões sobre o arrebatamento da igreja. Nosso tema hoje vai ser a tribulação. Então, pessoal, o que é a tribulação? Eu vou falar da natureza da tribulação. A gente vai ver toda a Bíblia falando de dias de tribulação. E não só uma tribulação comum que acontece na vida de cada um. Não, a Bíblia aponta para uma tribulação específica, um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de juízo que acontecerá no final dos tempos. E é sobre esse tipo de tribulação que nós estamos estudando hoje, ok? Algumas palavras na Bíblia mostram o caráter ou a natureza da tribulação. Uma delas é angústia. Outra palavra muito usada no Velho Testamento, na palavra de Deus para tribulação, é a palavra ira. E para isso nós vamos investigar mais um texto bíblico. Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então aqui está uma profecia para o fim dos tempos e aqui nós temos duas palavras. Ira, uma ira virá sobre o povo da terra. E outra palavra usada aqui é castigar. Então, castigo é mais uma palavra que mostra o caráter dessa tribulação. Outras palavras também eu vou colocar aqui de lado as referências bíblicas para você ir lá e conferir. Mas olha só, nós temos mais palavras na Bíblia que caracterizam essa tribulação. Como por exemplo, provação. Outra palavra, terror. Outra palavra, assolação, destruição. São todas essas palavras usadas na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, para caracterizar ou para nos mostrar a natureza da tribulação. Outra coisa importante que eu quero falar sobre a tribulação é que esse período, ele testemunhará a ira de Deus. Todas essas palavras que nós vimos agora, elas demonstram que a tribulação, ou o período tribulacional, vai ser um período de ira, um período de juízo, um período de julgamento, onde a ira de Deus estará sendo derramada sobre toda a terra. Outro detalhe importante é a gente lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já suportou toda a ira de Deus nele em nosso lugar. Quando Cristo foi para aquela cruz, ele suportou, ele sofreu o julgamento, toda a ira de Deus sobre toda a iniquidade, toda a ira de Deus, que é sobre todo o pecado, ela veio sobre Jesus Cristo naquela cruz. Então nós que estamos em Cristo, nós não estamos destinados para sofrer esse julgamento, para passar por essa ira de Deus que vai ser derramada durante o período tribulacional. Então é isso. Por causa da natureza da tribulação, por causa do caráter de julgamento e de ira desse período, a gente já entende que a igreja do Senhor não vai passar por esse tempo de angústia. Agora, para a gente finalizar o nosso estudo, eu quero ler dois textos que falam claramente do período tribulacional. O primeiro deles é o texto de Daniel. Nesse texto de Daniel, no capítulo 9, Daniel está orando e ele recebe uma mensagem
do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel fala a ele sobre 70 semanas que estariam determinadas para o povo de Daniel e para a cidade santa de Daniel. Vamos ler esse texto. Daniel 9, versículos 24 a 27. Diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. No 25 ele diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. No 26 ele diz: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. No 27 ele diz ainda: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esse texto de Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, ele traz informações interessantes sobre essa semana, essa última semana. Na verdade, esse texto fala de 70 semanas. Vamos grifar algumas palavras importantes nesse texto para a gente entender melhor o que é essa 70ª semana de Daniel. Primeira expressão: 70 semanas. O texto fala que estão determinadas 70 semanas. Segunda expressão importante. O texto diz que essas 70 semanas, todas elas são para o povo de Daniel e para a cidade santa de Daniel. Isso é interessante. Quem é o povo de Daniel? É o povo de Israel. E para a cidade santa de Daniel, qual é a cidade de Daniel? A cidade de Daniel era Jerusalém. Ok? Isso é importante a gente grifar. Outra informação importante nesse texto. O texto fala de sessões de semanas. Primeiro o texto fala que haveriam 7 semanas. Depois o texto fala que haveriam mais 62 semanas. Somando essas 7 semanas com 62 semanas, nós temos 69 semanas. E no final o texto cita que alguém vai fazer uma aliança por 1 semana, então uma última semana. E a gente pode observar nesse texto que essas 69 semanas elas já se cumpriram. Por quê? Porque claramente o texto diz, no versículo 26, que depois das 62 semanas, ou seja, passam-se 7 semanas, depois passam-se 62 semanas, então formam 69 semanas. Depois dessas 69 semanas, seria cortado o Messias. E isso já aconteceu porque o Messias já veio, o Messias morreu e o Messias ressuscitou. Mas esse Messias foi rejeitado por grande parte do povo de Israel. Nós que somos os gentios, que aceitamos, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós não rejeitamos o Messias, mas o povo de Israel o rejeitou. Então o Messias foi cortado. Aí o texto fala no versículo 26 que um príncipe, um povo de um príncipe haveria de vir. E esse príncipe que vai vir será o anticristo. Ele não se manifestou ainda. Então essa última semana, a 70ª semana, ainda não aconteceu. No versículo 27 diz que esse homem firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Que semana é essa? A 70ª semana, que também nós conhecemos como a tribulação. Ok? Então o texto de Daniel nos dá aí um pano de fundo do que vai acontecer. Ele diz que Deus determinou para o povo de Israel 70 semanas. O texto mostra e a gente entende, olhando os fatos históricos, que 69 dessas semanas já se cumpriram. Falta ainda 1 semana para se cumprir, que é a 70ª semana de Daniel. Uma informação importante. A igreja
não passou por nenhuma das 69 semanas que se cumpriram. Por que que a igreja passaria pela pior de todas essas 70 semanas? Claro que a igreja não vai passar por isso. O outro texto que eu quero analisar hoje aqui, para a gente finalizar, é o texto de Mateus, capítulo 24. Esse é um sermão escatológico e é o meu texto preferido sobre a tribulação. Por quê? Porque nesse texto, o maior mestre de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio está dando uma aula sobre a tribulação. O texto começa com um questionamento que os discípulos fazem ao seu mestre. E Jesus explica a eles, mostra a eles como vai ser a tribulação. Vamos ao texto. Mateus 24, versículo 1 ao 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Então, os discípulos conversando com Jesus, logo após Jesus informar que o templo seria destruído, eles perguntam: quando serão essas coisas? Quando é que isso vai acontecer, essa destruição? E perguntam também a Jesus, dentro desse mesmo questionamento: que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Então Jesus, a partir do versículo 5, começa a responder essas questões e a gente vai analisar alguns versículos aqui. Primeiro, Jesus está descrevendo o período tribulacional. Segundo, no versículo 15, tem algo muito interessante. Jesus cita Daniel. Então, é importante que a gente entenda o que Daniel falou. Jesus está dizendo aí que ele está falando do mesmo assunto de que Daniel falou. Daniel falou de quê? Das 70 semanas que estavam determinadas para o povo de Israel. E Jesus continua falando desse assunto. No versículo 21, Jesus diz algo interessante. Vamos ler o versículo 21. Ele diz: Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, nesse versículo, Jesus deixa claro que essa não é uma tribulação qualquer. Não é como essas tribulações que nós, os cristãos, sofremos. Não é comparado com as tribulações que os cristãos sofreram durante a história da igreja, as perseguições. Não, eu sei que foram grandes as tribulações, mas essa tribulação que Cristo está falando aqui é uma tribulação muito pior do que qualquer uma que já aconteceu. Cristo está deixando claro que igual a essa nunca houve, nem nunca haverá. No verso 29 em diante, Cristo começa a mostrar o final da tribulação. Ele fala de sinais. Vamos ver o versículo 29. O versículo 29 diz: E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, no final da grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha que interessante. A vinda de Cristo é um sinal. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então Cristo está falando aí do final da tribulação. No versículo 32, Cristo continua no mesmo assunto. Ele conta uma parábola para explicar aos seus discípulos o que ele acabou de dizer. Ele sabia que seus discípulos conheciam bem a figueira. Então ele diz: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ou seja, Jesus Cristo está falando para eles que da mesma forma que acontece com a figueira, que quando seus ramos mais jovens já estão nascendo, eles entendiam que estava próximo o verão. Então Cristo disse para eles: igualmente, quando vir de todas estas coisas, que coisas? Esses sinais que ele falou no versículo 29. A lua escurecendo, o sol escurecendo, a lua não dando a sua luz, as estrelas caindo do céu. Quando acontecerem esses sinais, são sinais de que a vinda gloriosa de Cristo está às portas. Então Cristo continua falando sobre o final da tribulação. E a partir do versículo 38, ele vai falar
do juízo que vai acontecer no final da tribulação. Porque com a vinda de Cristo, ele vem como vencedor, ele vem como leão da tribo de Judá, mas ele vem como juiz. O texto de Apocalipse 19 diz que ele peleja, ele luta, ele guerreia com justiça. Então ele vem para uma guerra. E nessa guerra muita gente vai morrer. Então Cristo fala como vai ser esse julgamento. Alguns vão ser levados pelo julgamento. Alguns vão ser levados pela morte. Outros vão ser deixados. Outros vão sobreviver. Esses que vão sobreviver vão reinar com Cristo por 1000 anos. Vamos ver o texto. A partir do versículo 39 diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, lá em Noé, o dilúvio veio e levou a todos os ímpios. Todos os ímpios foram levados e foram mortos pelo dilúvio. E quem foi que foi deixado? Deixado vivo foi Noé e sua família, que permaneceram vivos dentro da arca. Da mesma forma, Cristo está falando, vai acontecer na sua vinda, no seu retorno glorioso. É tanto que no versículo 40 ele diz: então estando 2 no campo, será levado um, ou seja, um vai morrer e deixado outro, outro vai ficar para reinar com Cristo por 1000 anos. No verso 41, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então aqui a gente termina nossa explicação, porque Jesus Cristo deixou bem claro que o período tribulacional vai ser um período de muita angústia. Vai ser um período de 7 anos, segundo a profecia de Daniel. Nesse período será levantado um homem terrível, que a gente conhece como anticristo. Esse período as pessoas vão ser perseguidas, vão sofrer, vai ter vários sinais, destruição, grande assolação, e nesse período também é um período onde a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. E no final desse período, Jesus Cristo vem como juiz e ele vai julgar a terra. Aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que confiarem, que crerem em Cristo, aqueles que clamarem pelo nosso Senhor Jesus Cristo nesse período, eles vão ser deixados vivos. Aqueles que não crerem, aqueles que não se arrependerem, aqueles que rejeitarem a Cristo, aqueles que cederem e tiverem a marca da besta na sua mão e na sua testa, esses serão levados pelos juízos, levados pela morte e vão morrer nesse momento. Então, para finalizar mesmo, eu quero dizer que a igreja do Senhor, ela não passará por esse período terrível que há de acontecer. A igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada antes. Ela vai ser retirada da terra antes desse período de tribulação. E a igreja do Senhor, ela vai voltar junto com o Senhor no final da tribulação. Cristo vem para estabelecer seu reino milenar. Ele vem para julgar. Ele vem para julgar com justiça. E ele vem para estabelecer um reino de 1000 anos. E nós que retornaremos com Cristo, e aqueles que sobreviverem à grande tribulação, nós reinaremos com Cristo por 1000 anos. E aí já é outro tema, é outro estudo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com teus amigos. O objetivo desse canal é apenas espalhar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para meditar.